Gente querida, hoje a gente vai dar mais um passo na nossa série de reflexões sobre o lugar do corpo na espiritualidade cristã. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a sacralidade do corpo. Esse que é um tema que talvez seja, à primeira vista, um tema que não é muito conexo com a nossa vida e com a nossa experiência cotidiana. Mas eu gostaria que você pudesse lembrar ou pensar em algo que frequentemente acontece comigo e com você, que é o seguinte: nós estamos no meio de um projeto, nós estamos no meio de um turbilhão de trabalho na nossa empresa. A gente está tocando um projeto importante no trabalho, se preparando para uma semana de provas. E então, repentinamente, a gente fica gripado. Nesse São José que tem esse clima intempestuoso. A recomendação é para que você e eu fiquemos de repouso, mas na maioria das vezes nós não fazemos repouso. Nós continuamos com a nossa agenda, com a nossa semana, ficamos um pouco irritados com a limitação do nosso corpo, que não corresponde, e nós trabalhamos mesmo assim. Você talvez poderia parar algum tempo e descansar e tomar os remedinhos e assistir uma sessão da tarde, né? Vai passar Lagoa Azul, que é uma estreia nova, um lançamento, filme maneiro, né? Ou então você começa a sentir uma dor nas costas, que começa pequena, ela cresce como um incômodo, depois ela se torna uma irritação, mas você e eu continuamos achando que uma hora essa dor tem que passar, porque eu não vou parar a minha vida, a minha agenda para ir no médico para fazer exames, porque afinal de contas eu estou fazendo muitas coisas importantes. Nós sentimos às vezes que o nosso corpo está cansado, esgotado, pedindo umas férias. Que a gente precisa assim, tirar pelo menos uma semana para se afastar um pouco do trabalho, para refrigerar a cabeça e para renovar o coração. Mas nós pensamos que isso é para os fracos. Férias é para os fracos, né? E que mesmo com uma alta dose de irritabilidade, mesmo mostrando baixa criatividade, reatividade no trabalho ao invés de proatividade, mesmo assim nós continuamos seguindo o mesmo ritmo. Todos nós fomos forjados numa cultura que tende a não aceitar a realidade de que nós temos um corpo. Nós fomos forjados numa determinada educação que tende a subestimar o fato de que nós somos seres físico-espirituais. A grande questão é que atualmente nós temos duas tendências na nossa sociedade, muito louca que vivemos. Nós temos uma tendência das pessoas acharem que elas são espíritos e almas que não têm corpos e menosprezar o corpo físico, ou, por um outro lado, pensar que nós somos apenas um corpo físico, e aí outro tipo de preocupação e outras neuras. Acontece que a vida plena, a vida abundante, a vida saudável que nós precisamos e queremos e buscamos, ela só acontece quando nós convivemos de forma harmoniosa com a nossa existência física, com o nosso corpinho. Quando nós violamos continuamente as fronteiras do nosso corpo, nós tendemos a não experimentar essa vida maravilhosa que nós tanto queremos. Eu sei que muitas vezes nós sentimos que não, mas nós precisamos fazer uma revisão, e o nosso guia nesse processo de revisão da nossa relação com o nosso corpo tem de ser a Sagrada Escritura. E é por isso que eu vou te convidar a abrir comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 12. E nós certamente vamos ler um dos textos mais difíceis, mais provocativos e ardidos do apóstolo Paulo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Antes de eu ler propriamente o texto, deixa eu falar com você que esse primeiro refrão que aparece aí, tudo me é permitido, ele acontece provavelmente na sua Bíblia entre aspas, porque Paulo está citando uma galera da igreja de Corinto com quem ele está conversando. Não é uma frase propriamente dele, é um slogan que colou na mente e na boca daquelas pessoas. Então ele está citando os seus oponentes e
como você verá logo em seguida dialogando com eles. Então é como se Paulo dissesse assim: vocês dizem, tudo é permitido, mas nem tudo convém. É a resposta de Paulo. Na sequência ele diz novamente: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E então novamente citando seus oponentes: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão o quê? Uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. A cidade de Corinto é uma cidade muito parecida com as nossas cidades cosmopolitas de hoje em dia. Paulo passou por lá por volta dos anos 50 depois de Cristo e ali ele plantou uma igreja, ele ficou um bocado de tempo ali. A igreja de Corinto se solidificou e se tornou uma igreja muito parruda e importante no cenário religioso do seu tempo, mas ela convivia numa tensão muito conflituosa com o ambiente cultural da cidade de Corinto. Corinto estava encravada entre dois mares que eram rotas comerciais do mundo antigo, o Mar Egeu e o Mar Jônico. E, portanto, ela era como uma cidade portuária, ela era rica, próspera, afluente, muito influente, e para lá todos os anos iam pessoas de diversas culturas. O que fazia com que o clima da cidade fosse um clima de muita prosperidade econômica, seguida de muita licenciosidade sexual. Então, existiam os templos, né? A gente fica tão distante do mundo antigo que às vezes a gente tem que fazer uma viagem no tempo, porque é o seguinte: no mundo antigo existiam os templos aos diversos deuses representados na cultura greco-romana. E muitos desses deuses, os cultos a esses deuses, envolviam sacrifícios, entregas de animais que eram entregues, mas existiam também determinadas práticas ritualísticas, e uma delas era o sexo ritual. Por exemplo, em Corinto havia um templo no qual as sacerdotisas todas eram mulheres que eram prostitutas e que rapavam a cabeça para se identificar como prostitutas naquela sociedade, e o adorador ia ao templo, fazia uma oferenda e ele praticava o sexo ritual com aquela prostituta, de tal maneira que aquela cidade era uma cidade muito licenciosa nos seus hábitos. Tanto é que existia um verbo no mundo antigo, korintiazonomai, que é um verbo que significa agir como um corinto. O que significa agir como um corinto? Agir de forma imoral, agir de forma licenciosa, agir de forma louca, né? Se os corintos vissem um desfile nosso da Sapucaí, eles ficariam muito identificados. Eles se sentiriam muito em casa e diriam: nossa, nossa sociedade foi recriada 2000 anos depois. O mesmo clima de licenciosidade é o clima com que nós convivemos hoje. Quando o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, que é uma igreja que foi como uma filha rebelde do apóstolo Paulo, ela era muito amada, mas ao mesmo tempo deu um tanto de dor de cabeça para esse apóstolo, que escreve para falar sobre um tanto de coisas. E muitos perrengues estavam acontecendo na igreja, muitos, e muitas questões a respeito do lugar do corpo na espiritualidade cristã. Vou citar um dado aqui que eu geralmente não trago para as nossas conversas, mas é o seguinte: a palavra corpo no grego é a palavrinha soma, da onde vem somatizar, somático, por exemplo, né? A palavra soma, que traduz-se como corpo. Essa palavra acontece 146 vezes no Novo Testamento.
Dessas 150 vezes que ela acontece em todo o Novo Testamento, 50 vezes delas estão nessa epístola. 1 Coríntios concentra uma grande preocupação na relação da fé cristã com o corpo. Qual é o lugar do corpo na nossa experiência cristã? Paulo debate longamente com os coríntios qual é o lugar do corpo na construção da nossa espiritualidade cristã. E então ele começa a falar com os coríntios, como eu disse para vocês, citando alguns slogans dos coríntios, que é tudo me é permitido. A lógica dos coríntios é o seguinte: se Jesus me libertou, e se na cruz eu sou livre, então vamos para o oba-oba, eu posso fazer o que eu quiser. Uma falsa concepção de liberdade cristã que jogava aquelas pessoas na direção de uma vida promíscua. De fato, Paulo chega a falar aqui com os coríntios sobre o caso de alguns irmãos que não viam nenhum problema em ter relações sexuais com as prostitutas que estavam nos templos. E então Paulo começa a conversar com os coríntios sobre a concepção que eles tinham do corpo. Por exemplo, quando eles dizem assim, os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, é uma fala dos coríntios, que significa o quê? O sexo é um mero apetite. E assim como quando eu tenho fome, eu chego em casa, abro a geladeira e como qualquer coisa que tem lá dentro, mesmo que ela esteja vencida, mesmo que ela esteja um pouquinho embolorada, porque eu tiro a partezinha do bolor e como aquilo ali, do tipo assim, é um apetite que precisa ser saciado. Então, para eles, o sexo era basicamente um apetite que era saciado, mas que não tinha nenhuma conexão com a espiritualidade. O que os coríntios estavam dizendo? O que eu faço com o meu corpo não tem nada a ver com a minha espiritualidade. O meu corpo é uma coisa, minha espiritualidade é uma outra coisa. Na visão dos coríntios, que é basicamente a visão grega clássica de mundo, o corpo ele não tem importância, o que tem importância é a alma. Isso por causa da influência dos escritos de Platão, que fez com que o corpo fosse visto como um mero veículo, um mero invólucro, uma casca. Aquilo que importa é a alma. A minha alma está conectada com Jesus, mas aquilo que eu faço com o meu corpo não diz respeito à minha religiosidade nem à minha espiritualidade. Então Paulo fala para os coríntios especificamente sobre isso, mostrando que essa errônea concepção do corpo estava encaminhando uma ética toda torta, truncada e confusa, porque eles estavam no domingo, no culto da igreja, celebrando com os irmãos e cantando louvores a Jesus, mas durante a semana eles estavam se envolvendo em práticas imorais, ilícitas, licenciosas nos templos das outras divindades. Por quê? Porque o meu corpo não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Você pode dizer assim, rapaz, isso é uma loucura, hein? Esse povo é meio maluco, esse povo era meio doido. Mas não. Nós também vivemos numa sociedade que costuma ter uma visão equivocada do lugar do corpo na espiritualidade cristã. E a gente vai falar sobre dois extremos. O primeiro extremo é mais presente na igreja, que é o menosprezo do corpo. E o segundo é muito presente nessa cultura hedonista da nossa sociedade, que é a supervalorização do corpo. Nós, evangélicos, fomos muito influenciados por essa ideia de que o que realmente importa é a salvação da alma, é a salvação do espírito. O corpo é visto como uma coisa temporária, o corpo é visto como uma coisa meio que descartável, né? É como se na nossa espiritualidade o corpo fosse sempre secundário. O que não casa de jeito nenhum com o texto de Gênesis 1 e 2, porque lá no princípio Deus nos criou como seres físico-espirituais e no final disse que isso tudo é muito bom. Como eu disse na reflexão passada, Jesus ressuscitou dos mortos com um corpo glorificado, e só isso deveria fazer com que a gente repensasse a nossa visão do corpo na nossa espiritualidade. Mas de maneira geral, o que significa subestimar o corpo? Significa a visão do ser humano como essencialmente espiritual e o corpo como um mero veículo. Isso faz com que... Eita, aquele microfone bom e velho de guerra que é o de fio, né? Esse é raiz.
Essa cultura que nos leva a subestimar o corpo, ela faz algumas coisas. Em primeiro lugar, gera uma cultura de exaustão. A gente citou o filósofo naturalizado na Alemanha, Bill Hahn, semana passada, que fala que quando nós vivemos numa sociedade que valoriza tanto os resultados, tanto a agenda e projetos e a produtividade, nós estamos sempre colocando o nosso corpo um passo à frente da fronteira, do limite da sua produtividade. De maneira que nós estamos sempre violando as fronteiras do corpo e da mente. Por exemplo, nós ignoramos as necessidades de descanso físico, nós ignoramos as capacidades de reparação do corpo, nós levamos uma carga de trabalho que é desumana e nós começamos a experimentar os efeitos dessa exaustão para os nossos relacionamentos e para a nossa espiritualidade. Pense comigo como muitas vezes nós convivemos muito mal com as limitações do nosso corpo. Em segundo lugar, nós temos uma cultura de negligência em relação ao corpo, que é o seguinte, como a gente é resistente à ideia de ir ao médico, não é verdade? As mulheres menos e por isso elas vivem muito mais, mas nós homens em especial, vou te falar uma coisa, a gente tem uma paura de pensar que uma dor, de um desconforto, que um caroço precisa ser investigado. Essa negligência em relação ao nosso corpo, em relação à nossa saúde, e a visão como um médico a ser evitado. Nesse sentido aqui, eu me considero um grande exemplo para a nossa igreja. Sim, porque eu falo com a minha médica particular todos os dias, incessantemente, né? E, por fim, essa cultura do vandalismo do corpo, o que Plantinga chama de vandalismo do corpo, porque é o seguinte, nós juntamos essa cultura de exaustão e essa cultura de não ir ao médico e de ver o médico como coisa dispensável, e nós juntamos a essa cultura uma alimentação errada, sono insuficiente, sedentarismo e muitas outras coisas que fazem com que nós, seres humanos, tão aperfeiçoados e modernos do século XXI, tenhamos uma qualidade de vida, às vezes, tão sofrível. É engraçado que esse menosprezo do corpo ignora as profundas conexões entre o nosso corpo, a nossa espiritualidade, nossas emoções e nossa saúde. E eu vou contar uma história pessoal, mas não agora. Um pouco daqui a pouco. Porque o outro lado inverso dessa moeda é superestimar o corpo. E nós vivemos numa sociedade que, se por um lado vê o corpo como um mero veículo, uma outra parte da nossa sociedade vê o corpo como tudo que existe. É como se nós fôssemos seres físicos, mas sem nenhuma espiritualidade, sem nenhuma profundidade além do que é físico. E isso gera algumas neuras. Você quer ver uma neura? A neura com o peso, por exemplo. É uma doideira, né? Porque cada um de nós tem um biotipo, cada um de nós tem um metabolismo, cada um de nós, mas conceitua-se que uma pessoa realmente muito fitness, ela tem até X quilos. Independente do porte do camarada. Meu irmão, olha para o Adriano para você ver, o camarada parece um armário fechado. Tem um ombro da largura dessas colunas aqui, velho. Ele não vai caber nesse tipo de descrição tão tosca e tão simplista. Mas, muitas vezes, nós somos levados por uma cultura e nós somos vítimas de uma espécie de uma massificação que fala que, com relação ao peso, quanto menos, melhor. E isso é muito diferente lá em Minas, viu? Não é mesmo? Pessoa magra lá em Minas está doente, está com problema na vida, alguma coisa está errada. A pessoa feliz é a pessoa gordinha, roliça, da maçã, né? Bochechudo, corado, né? Não é isso? Quando a gente vai visitar na minha avó, ela fala assim, você está magrinho, filho, você está comendo direito, você está, não sei o quê, aquela preocupação, né? Cada cultura tem o seu estereótipo em relação ao peso. A outra neura que nós temos é com a forma, que é essa preocupação de que todos os corpos devem ser iguais. E isso calha muito, infelizmente, isso pesa mais nas nossas irmãs. A gente, homem, a gente vai desenvolvendo o calo da vida, graças a Deus, né? Que é, ao invés de ter vários gominhos, um gomo só já é o bastante, né? Mas o estereótipo e a força que empurra as nossas irmãs para se enquadrarem num determinado tipo de corpo
num determinado tipo de silhueta, num determinado tipo de aparência feminina, quando dizem isso é feminino, isso é bonito. Mas e todas as nossas irmãs que têm um outro jeito físico, um outro porte, uma outra silhueta? Por fim, essa neura com a forma faz com que as mulheres pensem assim: eu sou a minha aparência. E isso é muito perigoso. Eu sou a minha aparência. O meu valor, a minha identidade está na minha aparência. E isso é muito perigoso. Eu ouço muito as mulheres, dos 250 atendimentos que eu faço no ano, em geral, 250 aconselhamentos, 200 deles são com mulheres. E isso, graças a Deus, eu me considero um privilegiado, porque ouvindo as mulheres no meu gabinete, eu ganho muito material para entender a cabeça da minha esposa e das pessoas que estão aqui. Sabe por quê? Porque as nossas irmãs convivem com um fardo muito grande. O fardo de ser mulher, mãe profissional, ir para o trabalho, voltar, fazer, lavar, a dupla, a tripla, a quádrupla jornada de trabalho. E no final do dia estar cheirosa, bonita, sem uma ruga, sem uma olheira, disposta. Isso é muito peso. Isso é muita neura. A neura com a juventude eterna é a última coisa que aparece nessa cultura em que nós somos apenas um corpo. Por quê? Porque nós estamos nos tornando cada vez menos capazes de processar o nosso envelhecimento de maneira natural, de maneira saudável, né? As pessoas muitas vezes ficam preocupadas com as rugas, com as... né? No final das contas, a gravidade sempre vence, né? A gravidade sempre vence. No sentido de que o nosso cabelo cai, de que nossa pele cede, mas nós fomos criados numa cultura em que envelhecer é feio, é ruim. E isso é muito distante do que os nossos antepassados cultivaram. Sabe por quê? Porque no passado o ancião era visto como uma joia rara para a comunidade. Ele era visto como o homem que alcançou sabedoria e que estava agora em posição de partilhar essa sabedoria com aqueles que estavam à sua volta. Se você for pensar bem, um papo com uma pessoa na casa ali dos 70 anos, dos 80 anos, ensina lições de vida que nós talvez jamais aprenderíamos sozinhos. As cãs precisam ser respeitadas e valorizadas, mas a nossa cultura faz com que as pessoas sintam vergonha da idade que têm. Nós somos empurrados para essa síndrome de Peter Pan coletiva. É engraçado que, pesquisando para o nosso papo aqui, eu descobri que existe até um transtorno já identificado pela OMS chamado transtorno dismórfico corporal, que é um transtorno no qual as pessoas vivem uma desordem de imagem corporal e essa pessoa vive uma crise constante com o próprio corpo e faz inúmeras intervenções cirúrgicas no próprio corpo, a fim de alcançar o corpo ideal, mas vive cada vez mais insatisfeita com o seu corpo e com a sua aparência. Então, esses dois equívocos, eles estão ligados. De um lado, nós somos apenas um corpo, e que não tem espiritualidade, que tudo o que conta é apenas a nossa aparência, embora a nossa aparência vai sempre sendo moldada pelo tempo e pelo envelhecimento. Isso gera muitas neuras. Num outro extremo do lado de cá, essa cultura no qual o corpo é menosprezado. E essa série de reflexões me lembrou uma coisa muito importante. Em 2019... eu estava terminando meu doutorado e eu passava inúmeras horas sentado num computador, digitando minha tese, fazendo correções, mandando artigos e tal. E eu comecei a aparentar uma dor nas mãos pela manhã. Começou na mão direita, depois foi para o cotovelo, depois foi para a outra mão direita. Eu acordava com as mãos assim levemente inchadas e com dor, um mal-estar. Sabe aquele corpo de gripe, uma coisa esquisita. Quanto mais era pesado o meu dia, pior era a sensação no domingo de manhã, e havia uma rigidez nas minhas mãos, e eu tinha que acordar e começar a me movimentar, e o meu corpo melhorava. No pós-Covid, então, foi terrível, porque no pós-Covid, essa sensação que era das mãos se estendeu para os meus 2 pés, inchaço nos 2 pés, para todo o meu lado direito da minha lombar, descendo pela minha perna direita até a batata da perna. Todos os dias eu acordava, e tem uma coisa que é o seguinte, que eu acordava gemendo, né? Abri o olho e comecei, ai, minha mão, ai, meu
fé. Ai, aí minha esposa, pelo amor de Deus, eu casei com um octogenário, ninguém me avisou. Indignada com as minhas gemuras frequentes. Mas aquilo não foi melhorando, e passou um flash na minha cabeça. Cara, tem alguma coisa que não está adequada no meu corpo. Eu acordava com dor, ficava o dia inteiro com dor, e por fim aquilo foi afetando meu humor, meu tempo com Deus, meu casamento, meu relacionamento com as pessoas. Eu ficava mal-humorado, irritado, ficava com a criatividade curta para preparar coisas, ficava desatento às vezes quando eu tinha que conversar com alguém e a dor, ficava sentado muito tempo, a dor vinha da lombar até a ponta do calcanhar e aquela dor começava a tirar a minha concentração e a minha qualidade de vida começou a piorar e piorar e piorar. E então, conversei com a minha esposa e eu fui a uma médica. E ela, ao ouvir e ao me examinar, falou assim, você provavelmente tem uma doença crônica, genética, chamada espondiloartrite indiferenciada, e você vai conviver com isso para o resto da sua vida. Você tem que se exercitar, você não pode ser sedentário, você não pode ganhar peso, uma série de coisas, mas você tem que aceitar essa limitação do seu corpo agora e conviver com isso. Para mim foi muito esquisito, porque é como se alguém dissesse assim, você tem uma limitação, e ela jamais irá embora até o final da sua vida. Você vai ter que aprender a conviver com essas dores. Você vai ter que aprender a lidar com isso com maturidade. E eu prometo para você que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Alguns dias são bem difíceis, porque eu gosto, eu fico animado, eu venho na igreja, eu faço coisas, eu furo o teto com um toninho, subo aqui, faço loucuras, e no dia seguinte eu me sinto um octogenário. Mas essa é a minha realidade. Eu preciso integrar o meu corpo e os limites do meu corpo nessa experiência cristã na qual eu estou vivendo. Não há outro caminho. Nós temos que encarar a realidade das limitações físicas, as quais são diferenciadas para cada um de nós, mas que todos nós temos. Isso me leva a voltar para o texto e a buscar as respostas do apóstolo Paulo para a gente encerrar a nossa reflexão. Em especial quando o Paulo, que havia plantado a igreja de Corinto, tem de reensinar para os coríntios o que significa ser um cristão com um corpo. Por exemplo, nos versículos 15 e 16, ele diz assim, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta se torna um corpo com ela? Quer dizer, quando ele diz vocês não sabem, ele está rememorando o fato de que aquilo já lhes foi ensinado e de que eles sabiam aquilo. Mas eles não estavam conseguindo casar a sua teologia com a sua vida prática. Então, Paulo diz assim, vocês não sabem que o ato físico do sexo não é apenas um mero encontro genital, mas que o ato do sexo tem uma dimensão de fato espiritual. E ele então recorda o texto de que os dois serão uma só carne, Gênesis 2:24, no qual nós entendemos que o sexo foi desenhado por Deus com o propósito de gerar uma unidade física, espiritual, emocional, psíquica, material entre duas pessoas que vivem no contexto da aliança. A sexualidade humana, ela foi dada para gerar um tipo de unidade espiritual específica que só pode ser alcançada dentro do casamento. Por quê? Porque o casamento é uma aliança para a vida eterna. Então, o que é o pecado sexual? É a violação da sacralidade do corpo. O pecado sexual é quando nós tratamos a outra pessoa como um mero objeto, um mero caminho para o nosso prazer. E nós dessacralizamos tanto a pessoa como a nós mesmos, como o ato em si. E é por isso que Paulo fala assim, todo aquele que peca, peca fora do corpo. Mas o pecado sexual tem algo que o distingue de todos os outros pecados. Ele é um pecado que é contra o próprio corpo. E aí você olha para a literatura de distúrbios de pessoas que têm vício, adicção sexual, e você descobrirá que existe um traço nessas narrativas, que o viciado sexual, após dar cabo do seu desejo, buscando conexão, intimidade, segurança e unidade, encontra no final do ato sexual justamente o contrário, desconexão, solidão, estranheza e muitas vezes um sentimento de asco por aquela pessoa com a qual ele acabara de se deitar. Ou seja, o sexo fora do design, ele não faz o papel que deveria. Mas por que toda essa discussão aqui?
Porque Paulo está lembrando os coríntios de que nós não somos apenas um corpo. O nosso corpo está amarrado na nossa espiritualidade. E aquilo que nós fazemos com o corpo está jungido na nossa construção como pessoa, como ser físico, psíquico, biológico. Ou seja, o corpo não é apenas um veículo. E como é que a gente pode aplicar isso nas questões que nós conversamos anteriormente? Ao invés da gente subestimar o corpo, a gente poderia prezar pelo corpo. E a gente poderia cuidar do nosso corpo. Não como se ele fosse um veículo, mas como se ele fosse parte essencial de quem nós fomos criados para ser. Então, ao invés de sempre romper as fronteiras do descanso, nós podemos experimentar a bênção do descanso. E aí existe uma ressignificação que precisa ser feita na nossa cabeça, porque o descanso para nós é improdutividade, é ócio. Mas não pense assim. Pense no descanso como o seguinte: você separando tempo para aproveitar das bênçãos que você conquistou com o seu trabalho. Sabe por quê? Porque se você não faz um churrasco na sua churrasqueira, Deus vai te punir te dando um cunhado que fará. Se você não aproveita a piscina do seu prédio, Deus vai te punir te enviando um cunhado que vai tirar alguns dias para nadar na piscina do seu prédio. Né? Ou seja, pense no descanso como uma oportunidade para parar e falar: nossa, Deus é bom demais mesmo, rapaz. Colocou aqui tanta coisa boa na minha vida, colocou um pudim na minha geladeira. Que bênção, rapaz. Vamos dar mais uma garfada para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado aqui com essa calda. Que coisa deliciosa. Lance mão da medicina. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu vou falar para você uma coisa. A gente evangélico, a gente está ficando cada vez mais doente. Mais doente. Em alguns arraiais, ir ao médico é sinal de falta de fé. Em alguns arraiais, Deus é obrigado a fazer um milagre. Deus é obrigado a cumprir a nossa agenda. Lembre-se comigo, Deus não é obrigado a absolutamente nada. Ele dispôs a ciência, a sabedoria humana por aí para que a gente use isso. E eu fico perplexo de nós estarmos em pleno século XXI, a gente já levou o homem para a lua, já trouxe ele de volta, e a gente ainda tem um discurso em alguns lugares de que você tem que orar e Deus vai fazer o milagre. E ai de você se você for um médico, isso é falta de fé. E se esse médico for o psiquiatra, então aí que é um pecado tremendo. Meu Deus do céu, voltamos à Idade Média. Isso é uma selvageria. Quantas pessoas vivem sob esse estigma de que ela não pode procurar ajuda psiquiátrica? Isso é um crime. Porque no dia em que essa pessoa decide dar cabo da vida no meio do seu desespero, da depressão, quem se responsabilizará por essa vida? Quem vai se responsabilizar pelos tantos homens e mulheres que poderiam ter qualidade de vida se fossem ao médico, se fossem autorizados e abençoados para desfrutar das bênçãos que nós temos vivido na nossa geração? Eu aconselho minha pessoa e falo assim: ai pastor, o médico falou para mim que eu vou ter que tomar remédio pelo resto da vida. Eu falei: que bênção, minha irmã, se você tivesse nascido 2 séculos atrás. Que remédio haveria para você tomar pelo resto da vida? Nós temos que inverter a nossa ótica. Vá ao médico como um ato de piedade cristã. Desenvolva novos hábitos. Reaprenda a relação com a comida. Reaprenda a relação com o sono. Reaprenda hábitos de exercício físico. Suponhamos que você tem um amigo muito rico, mas muito abençoado. E ele compra um Porsche. E vai viajar e fala assim: ô Brito, você poderia, por favor, cuidar do meu Porsche nesse final de semana? E aí ele dá a chave do Porsche na sua mão e fala assim: você pode dar uma volta, leva a Belks para fazer uns drift na Serra de Campos do Jordão, manda ver. A gente se sentiria compelido a cuidar desse Porsche o melhor que a gente poderia, não é verdade? A gente não entregar o carro sujo, com comida do lado de dentro, muito menos batido, arranhado, ok? Joia, porque isso seria boa mordomia.
Quem é o mordomo? É alguém que está cuidando de algo que não é propriamente dele. Legal. Ouça o que Paulo diz no texto. O seu corpo não é seu, ele é do Senhor. O Senhor comprou o seu corpo com preço de sangue na cruz do Calvário. O seu corpinho não é seu. Agora, como eu ousaria cuidar de algo que não é meu de uma forma tão desleixada como eu tenho feito? Como eu poderia solapar a minha saúde, trabalhando até cair desmaiado no chão, se isso não é boa mordomia do que Deus me deu, esse corpo físico? Ou porque eu não trataria a doença que tenho, se isso é má mordomia? Nós somos mordomos. Nós falamos sobre mordomia do dinheiro, mordomia do tempo, mordomia dos dons, mas nós falamos pouco sobre a mordomia da saúde, do corpo. Sim, cuidar da saúde é a expressão de mordomia cristã. E ao invés de superestimar o corpo, nós poderemos então cultivar uma vida de valores mais profundos. Você tem um corpo e você é um corpo, mas você não é apenas um corpo. Então, por exemplo, ao invés da gente ficar neurado com o nosso peso, por exemplo, lembre-se de que quilogramas não são medidas de medição de confiança, de bem-estar, nem de autoestima e nem de beleza. Por exemplo, beleza é um todo, não é verdade? Para uma geração que está lá fora, beleza é a aparência apenas do nosso rosto ou as curvas do nosso corpo. Mas beleza é mais do que isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente conhece uma pessoa que não tem todos aqueles traços de beleza que são esperados, mas a pessoa é simpática. Ela é humilde, ela é bem-humorada, ela tem um jeito próprio e ao jeito dela, ela é bonita. A minha esposa é que faz uns comentários assim muito engraçados, que ela conhece uma pessoa agradável e ela fala assim, nossa, fulana de tal é tão bonita, né? Eu gosto de ver como ela enxerga a beleza. Beleza que não é beleza física, a beleza que é a beleza da pessoa. E você é belo, cara, pode acreditar. Você é uma princesa. Sim, você é. Você é maravilhosa. Você pode chegar hoje na frente do espelho e falar, eu estou com tudo, eu estou abalando. Que o meu marido me valorize muito. Hã? Sim, por quê? Porque beleza é um conceito muito mais amplo, profundo e eterno do que mera estética física. Eu fico vendo que muitas pessoas envelhecem bonitas, né? Seus corpos foram marcados por experiências de alegria, de amor, de aventura, suas rugas que anunciam que elas deram muitas risadas, suas pálpebras que falam que elas dormiram muitas noites tranquilas e outras tantas insones, mas o corpo, o nosso corpo, ele vai traduzindo a nossa história. Então, faça o seu melhor, cuide do seu corpo, fique no seu peso, mais ou menos bom, que, né, você sabe, ninguém é de ferro também, tem muito pudim aí pela frente, mas cuide do seu corpo sem neura. Não mate você mesma emocionalmente para obter um determinado tipo de corpo. Isso não vai te garantir felicidade no casamento. Isso não vai te garantir fidelidade do seu cônjuge. Não é assim que se constrói um casamento aos pés do Senhor. Você é bela. Aos olhos de quem importa, você é maravilhosa. Descanse nisso. Aprenda a ver beleza peculiar. Por exemplo, eu tenho uma orelha mais aberta do que a outra. Eu não sei porquê, mas eu realmente tenho. Essa orelha aqui, ela voa e a outra fica quietinha. E eu odeio ver os vídeos que eu gravo. Se eu parar para ver o vídeo que eu gravo, eu não envio. Então eu só gravo e envio, porque senão eu fico vendo a orelha voando e aquilo me incomoda. Eu falei, cara, onde eu vou meter a faca nessa orelha, rapaz? Eu vou fazer alguma coisa com essa orelha. Se eu fizesse a cirurgia da orelhinha, eu ia pagar só metade, né? Que é só uma, não vou precisar pagar as duas. É bom negócio para mim. Mas, veja bem, que bobagem, mano. A minha esposa me ama demais. A minha mãe acha que eu sou o cara mais bonito do mundo. Então, aos olhos de quem importa, eu sou belo. E aprendi a ver beleza em mim. Já fui estigmatizado com o meu nariz. Já fui estigmatizado com as minhas pernas, que são para dentro, assim, igual da minha família. Já fui estigmatizado com o meu pé, que é um pé feio para chuchu, feio para burro. Mas nada disso importa. Porque, no final das contas,
eu não estou sendo julgado pela minha estética, mas eu quero agregar na vida das pessoas por outras virtudes, por outras características. Aprenda a ver a beleza peculiar que Deus colocou em você. Você é belo. A melhor roupa para vestir, Paulo já anunciou, dizendo assim: revistam-se de profunda humildade, de compaixão, de bondade, mansidão e paciência. Revistam-se dessas coisas. Às vezes a gente fica escolhendo tanto a roupa para sair, a roupa no qual a gente vem para o culto é tão importante, mas a gente esquece de se revestir de compaixão, de humildade, de misericórdia, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis e felizes. E por fim, aprenda a envelhecer com alegria. Eu já falei isso daqui, mas eu vou repetir. Os anos têm pesado sobre os meus lombos. O bom é que agora tudo eu posso dar desculpa, da idade da Covid. Esqueci um troço em casa, Covid. Esqueci não sei o quê, a idade, né? Mas falando sério, hoje eu não tenho o mesmo vigor de quando eu comecei no ministério. Eu comecei no ministério aos 18 anos de idade, faz 20 anos, que tudo o que eu faço é servir o Senhor, o seu povo. Nessas 2 décadas, o meu corpo me diz que cada vez o teto é mais baixo para mim. E isso, muitas vezes, me faz perguntar, cara, por que tem que ser assim, né? Quando a gente aprende a trabalhar um pouquinho melhor, quando a gente aprende um pouco mais, o nosso corpo nos dá menos para que a gente trabalhe. Mas lembre-se que a conta fecha por causa da promessa da sabedoria cristã. A sabedoria cristã é aquilo que faz com que o sábio vive no tempo e no modo de Deus. Ou seja, se suas cãs têm sido alvejadas pelo tempo, não fique triste com isso, fique feliz. Isso é uma bênção de Deus para você. Ver seus filhos crescerem, ver sua família crescer, conviver com seus amigos, ver tudo o que Deus tem para você. Mas peça a Deus assim: Deus, me permita que o tempo não seja para mim mero passar dos anos, mas ganhar da sabedoria. Ganhar da sabedoria. Eu confio muito no feedback da minha esposa. Minha esposa diz que eu tenho experimentado crescimento, maturação ao longo dos anos. E isso para mim é super importante. Por fim, eu gostaria que você pudesse pensar nas palavras últimas do apóstolo Paulo, quando ele conversa com os Coríntios, dizendo o seguinte: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, templo do Deus vivo? Essa passagem ela termina de forma muito arrebatadora, porque Paulo quer que os coríntios entendam que o nosso corpo ele não é desprezível, porque sobre nós foi derramado o Espírito Santo. E Deus escolheu não habitar templos feitos de tijolos e paredes e concreto. Para isso, para Deus nada vale. Que bom que a gente tem esse espaço aqui. Esse espaço nos é útil e é uma bênção. Esse espaço é um centro missionário aqui nesse bairro. E nós estamos felizes que o Senhor nos colocou aqui. Mas nada disso daqui vale nada. Nada. Deus não está nesses espaços aqui. Isso é besteira. Você é o templo que Deus escolheu para habitar. Você. Deus te escolheu e te levantou para ser o santuário no qual Ele mora. Cara, que imagem louca e agressiva. Nós temos uma ideia ainda tão medieval de igreja, que nós dizemos assim: eu vou à igreja, eu vou à igreja. Você é a igreja. Você é o templo, você é o santuário, você é uma bênção. Deus, por meio da morte do seu Filho Jesus, fez com que a nossa experiência humana, mesmo tão física e limitada, se tornasse o recipiente do Espírito Santo de Deus. E por isso Paulo diz assim: esse tesouro, que é a própria presença de Deus, foi colocado em vasos de barro. Ou seja, o nosso corpo, por tão perecível que seja, ele ainda assim é aquele sobre quem Deus infundiu o seu Espírito e colocou a marca da salvação. Então a cruz está transformando todas as coisas. A boa notícia do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário está transformando todas as coisas.
Está nos tirando de uma cultura de obsessão com o corpo e nos lembrando que nós somos seres físico-espirituais eternos e que não adianta ficar preocupado com a cor do cabelo se nós ainda não rendemos a nossa vida a Jesus. Mas está nos lembrando também que nós somos seres que fomos dotados de um corpo que não é desprezível. Por quê? Porque no último dia é justamente esse corpo que será ressurreto e glorificado, assim como foi o de Jesus. Então o Evangelho está transformando todas as coisas. Está nos transformando por completo e por inteiro. Jesus, muito obrigado mesmo, porque o Senhor é a ponte para uma nova experiência, uma nova vivência, uma nova percepção do mundo, da vida, dos valores e de nós mesmos. Muito obrigado, Jesus, porque hoje nós somos reconciliados com Deus Pai por meio da morte de Jesus no Calvário, levando sobre si mesmo os nossos pecados. Mas nós somos reconciliados também com a nossa experiência cotidiana, com os limites do nosso corpo, com as fragilidades da nossa existência aqui. Jesus, nos deixa perplexos o fato de que o Senhor, o Deus que criou todas as coisas, o Verbo, por meio de quem tudo foi criado, conforme disse o apóstolo, Senhor, é aquele que se tornou homem, que vivendo como homem, teve sede, teve fome, teve sono, conviveu com os limites do seu corpo. Então, Jesus, que o seu exemplo possa apacentar a nossa alma e que nós possamos deixar de lado as neuras e as esquizofrenias e as doenças típicas do nosso tempo, para que nós possamos ver que saúde é um conceito muito mais amplo, geral, amplexo, muito mais profundo do que nós poderíamos imaginar a princípio. Não é só a ausência da doença, mas aprender a viver com sabedoria no momento, na hora, nas condições que temos. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos por cura física continuamente para todos aqueles enfermos da nossa comunidade. Nós oramos por cura emocional, nós oramos por transformação, nós oramos por salvação, mas sobretudo nós oramos para que o Senhor seja glorificado, conhecido por meio do nosso corpo, da nossa obediência, porque nós somos um santuário do Deus vivo. É para o seu nome e é para a sua glória que nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém.